Pai do céu, irmãos. No livro de João, capítulo 20, versículo 22 diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. O estudo pentecostal fala: a outorga do Espírito Santo por Jesus aos seus discípulos no dia da ressurreição não foi o batismo no Espírito Santo, como ocorreu no dia de Pentecostes, livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Era realmente a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cristo ressurreto saturavam e permeavam os discípulos. Durante a última reunião de Jesus com seus discípulos, antes da sua paixão e crucificação, ele lhes prometeu que receberiam o Espírito Santo como aquele que os regeneraria. Habita convosco, estará entre vós. Jesus agora cumpre aquela promessa da frase assoprou sobre eles. No capítulo 20, versículo 22. Infere-se que se trata da sua regeneração. A palavra grega traduzida por soprou em fusão é o mesmo verbo usado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus soprou em seus narizes de Adão o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O mesmo verbo que se acha em Ezequias 37, capítulo 37. Ezequiel, no caso. Deixa eu ver se é. É Ezequiel. O mesmo verbo se acha em Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Assopra sobre estes mortos para que vivam. O uso que João faz deste verbo está no versículo. Neste versículo indica que Jesus estava lhes outorgando o Espírito a fim de neles produzir a vida, a nova vida e a nova criação. Isto é, assim como Deus soprou para dentro do homem físico o fôlego da vida e o homem se tornou uma nova criatura, assim também agora Jesus soprou espiritualmente sobre os discípulos e eles se tornaram novas criaturas. Mediante sua ressurreição, Jesus tornou-se em espírito vivente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. O imperativo, receber o Espírito Santo, estabelece o fato que o Espírito, naquele momento histórico, entrou de maneira inédita nos discípulos, para neles habitar. A forma verbal de receber está no auristo imperativo do hebreu lebete, do verbo lambano, que denota um ato único de recebimento. Este recebimento da vida do Espírito Santo antecede e outorga a autoridade de Cristo para neles. João capítulo 20, versículo 23. Assim como no batismo do Espírito Santo, tão pouco depois, no dia do Pentecoste. Atos capítulo 2, versículo 4. Antes dessa ocasião, os apóstolos eram verdadeiros crentes em Cristo e seus seguidores, segundo os preceitos do antigo concerto. Porém, eles não eram plenamente regenerados no sentido da nova aliança. A partir de então, os discípulos passaram a participar dos benefícios do novo concerto, baseado na morte e ressurreição de Cristo, de Jesus.
Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 26, versículo 28. Lucas capítulo 22, versículo 20. Foi também nessa ocasião, e não no Pentecoste, que a igreja nasceu, uma nova ordem espiritual. Assim como no princípio Deus soprou sobre o homem, até então inerte, para de fato torná-lo criatura vivente, na ordem material. Este trecho é essencial para a compreensão do ministério do Espírito Santo, entre o povo de Deus. Os apóstolos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo habitou neles e os regenerou antes do dia de Pentecoste. E o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4. Isso seguiu-se a primeira experiência. O batismo no Espírito no dia de Pentecoste foi, portanto, uma segunda e distinta obra do Espírito Santo neles. Essas duas obras distintas do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus são normativas para todo cristão, isto é, todos os autênticos crentes recebem o Espírito Santo ao serem regenerados e, a seguir, precisam experimentar o batismo no Espírito Santo para receberem poder para serem suas testemunhas. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8. Não há qualquer fundamento bíblico para dizer que a outorga por Jesus do Espírito Santo em João capítulo 20, versículo 22, era tão somente uma profecia simbólica da vinda do Espírito Santo no Pentecoste. O uso do aoristo imperativo para receber denota o recebimento naquele momento e naquele lugar.